Fala galera do canal, beleza? Mais uma aula aqui do nosso mini curso sobre RESTful, criação de uma API RESTful utilizando o Slim PHP. O micro framework Slim é perfeito para quem está iniciando aí nesta jornada para aprender a criar web services utilizando toda a plataforma, toda a arquitetura RESTful. Na aula passada eu comentei com vocês que hoje, nesta aula, que é a terceira aula, iríamos trabalhar a questão do banco de dados. Então eu preparei um material aqui apenas para conduzir a criação do banco de dados, que é muito fácil. Na verdade, criar as tabelas no MySQL não é problema, só que sempre existe um problema a ser resolvido. E aqui eu estou contextualizando, criando um cenário para que a gente possa interagir, para que a gente possa pensar, para que a gente possa discutir sobre o problema que está proposto aqui. O problema basicamente é este aqui. No mundo real, a gente tem a situação onde você tem categorias, por exemplo, de produtos, representada aqui por essas pastinhas. Cada pasta, ela armazena um determinado assunto. Se a pasta está escrito, por exemplo, faturas, você só vai encontrar faturas ali dentro. Se tiver faturas de 2018, só faturas de 2018. Faturas 2018 janeiro, só faturas do mês de janeiro. Ok? E nós temos também a situação, por exemplo, de produtos. Eu tenho faturas, compra de eletrônicos, compra de papéis, compra de material elétrico. Cada pastinha representa uma categoria, cada categoria tem os seus produtos. E nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem ali os produtos que podem ser de categorias diferentes. Ok? E por outro lado, quando a gente fala de internet, de compras online, ok? A gente tem o nosso cliente que hoje é um cliente da era mídia. Ele pode fazer uso da tecnologia através de computadores, através de TV, através de smartphone, tablet. No caso de smartphone, ele pode girar o smartphone, quer dizer, você ainda tem que se preocupar com a questão de layout, né? Isso é um problema que a gente hoje enfrenta na área de desenvolvimento, essa diversidade de opções para o usuário fazer a mesma coisa. Antigamente a gente só tinha os computadores, né? E olha lá, nem todo computador podia executar qualquer tipo de sistema. E lá, uma última instância desse cenáriozinho aqui, a gente tem as compras do cliente. Ele pode comprar por TV, por computador, no tablet, no smartphone, deitado, ok, na horizontal, na vertical, não importa do jeito que vai estar o celularzinho dele ali, o tablet também, e ele vai fazer a compra e vai chegar um pacotinho com as compras que ele fez, conforme os produtos que ele pediu, conforme as categorias que ele escolheu. Eletrodoméstico, passagem aérea, por exemplo, vai receber por e-mail lá os vouchers, né? E assim por diante. Este é o mundo real. No nosso caso específico aqui, da parte da programação, nós precisamos implementar um banco de dados para resolver esse problema, permitir que o cliente faça as compras em qualquer plataforma, não importa a plataforma. É aí que vai entrar a questão do RESTful, criar uma API para prestar serviços diversos para qualquer sistema operacional, qualquer plataforma, independente da linguagem que está sendo utilizada, independente da capacidade ali de processamento, por exemplo, né? Ele, se tiver acesso à internet, neste caso, ele vai oferecer o serviço. Ok, então precisamos implementar um banco de dados. Este aqui é um DER, Diagrama de Identidade e Relacionamento, do modelo de banco de dados que vai ser utilizado para construir esse web service com a API RESTful. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma categoria, uma tabela de categoria, muito simples, eu não sofistiquei nada aqui. Ela tem o ID da categoria, que é auto-incremento, uma descrição da categoria, o status, se ela está ativa ou não, e a data que foi adicionada ao banco de dados. Por outro lado, a gente tem aqui produtos. Produto pertence a categorias. Então eu tenho ali a chave primária produto, né? Eu tenho a categoria, que é a chave estrangeira, ou seja, eu só posso cadastrar um produto aqui se tiver uma categoria cadastrada. É uma relação, uma categoria tem muitos produtos, é 1 para N. E tem ali a descrição, a quantidade do produto, o preço, a unidade de medida e a data que foi incluída aqui no banco de dados. Bem simples, não tem dificuldade, né? A questão vai ser montar lá na API um método capaz de inserir o produto, ok? Respeitando que tem que ter a categoria previamente cadastrada.
E aí, nós temos aqui muito simples, tá, pessoal? O objetivo aqui não é criar um sistema mega sofisticado, o objetivo aqui é te ensinar os conceitos fundamentais para você construir qualquer API utilizando RESTful. Esse é o objetivo. Até o final dessa série de aulas nesse mini curso, nós vamos ter uma API completa. Você pode pegar essa API, ok? E adaptar para a sua necessidade. Por outro lado aqui você tem um carrinho de compras, que o cliente vai adicionar produtos para fazer a sua compra, ele está ali no seu tablet fazendo as compras dele, adicionando, ok? Ele vai procurar o produto, né? E aí nós vamos gravar o ID do carrinho, o ID do cliente, o ID do produto, a quantidade que ele comprou e nada mais. E a data que aquele item foi adicionado ao carrinho de compras, ou seja, nessa tabela específica. Ok? E aí tem o nosso cliente, né? O cliente, eu vou gravar o nome e o e-mail dele e a data que ele foi cadastrado no banco de dados. Nada mais do que isso. É um modelo bastante simples, com 4 tabelas, ok? Algumas tabelas têm mais chaves estrangeiras que as outras, né? Mas quem está trabalhando com banco de dados já tem familiaridade com este procedimento. E aí, este modelo, dentro do RESTful, nós vamos implementar 4 verbos da API. O verbo get, o verbo put, o verbo delete e o verbo post. Ok? O get vai fazer com que eu busque informações se eu quiser saber todos os produtos que um cliente adicionou. Eu vou passar essa informação através de parâmetros e o web service vai me devolver todas as informações. O put eu vou adicionar dados lá, né? Eu posso, toda vez que fechar o carrinho de compras, eu adiciono todas as informações ali, né? O delete, obviamente, né, vai deletar, eu posso deletar um item do carrinho, eu posso deletar um carrinho inteiro, posso deletar um cliente, posso deletar um produto, posso deletar uma categoria, respeitando, né, as restrições de chaves estrangeiras. Eu não posso deixar, por exemplo, uma tabela filho sem pai, eu não posso deletar um produto, a mesma coisa vale para o cliente, eu não posso deletar o cliente se tiver carrinho de compra ativo para ele. Certo? Bem legal, né, pessoal? Bom, aí trazendo agora para a tecnologia, né, a API RESTful, a gente tem aqui o endpoint, que na verdade são os endereços aonde cada serviço vai estar disponível. Como que a gente monta isso aí? Eu comentei isso já no curso, vou fazer só uma revisãozinha. Este é o nosso cenário, né? Eu tenho que atender este cenário. E aqui você olha, o endpoint para a API RESTful, eu tenho o protocolo, que é o HTTP, eu vou passar o protocolo lá no site, na URL, HTTP, o nome ou local do servidor, ou domínio na internet, onde está hospedado, onde está rodando, qual é o servidor que está rodando esta API. No caso aqui, localhost, a porta onde ele está, né? Geralmente a porta é 8080, a porta 80 são as portas mais comuns, né? Mas pode ser que isso tenha alguma alteração aí dependendo da arquitetura da solução do servidor. Aplicação, nesse caso aqui vai ser, nós vamos dar um nome para a nossa aplicação, então vai ser um web service compras, por exemplo, web service produtos, web service nome da empresa. Nós vamos dar um nome para ele que seria o contexto mais alto na árvorezinha ali para os endpoints. A versão desta API, a versão deste web service, vamos implementar a versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, ok? O recurso, neste caso aqui seria usuário, né? Nesse exemplo aqui eu estou fazendo referência à tabela users. Sempre eu vou utilizar plural. Lá na tabela do banco de dados eu vou utilizar singular. E aqui eu vou utilizar plural. E depois eu posso passar um parâmetro. Esse parâmetro é opcional dependendo do método, dependendo do verbo que eu esteja utilizando. Tá legal? Então, basicamente é isso que nós vamos fazer. Se você tiver qualquer dúvida, pergunte, pessoal. Pergunte que nós vamos esclarecer aqui e respondo todos os comentários. Eu vou deixar um link para download do script para criar este banco de dados. Tá? Você cria o banco de dados no seu computador, que já será utilizado na próxima aula, onde vamos implementar o primeiro endpoint para poder trabalhar na tabela categoria. Até a próxima aula, até o próximo vídeo, na próxima semana. Um abraço.